Saudações, roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds e todos aqueles curiosos em ver todos os recebidos. Estão cada vez aumentando mais a coleção aqui atrás. Eu sou o Eduardo e vocês estão assistindo o canal Ei Bardo. Sejam todos bem-vindos. Como feito no último mês, eu já fiz todos os unboxings, fui gravando gradativamente. E aqui é um compilado de todas as minhas reações durante o mês, para que vocês possam ver todos juntos. Acho que é uma fórmula que tem funcionado. Eu acredito que por enquanto nós vamos seguir nesse formato. Então, fiquem aí com os recebidos de agosto. Eu adoro dar mergulhos nele como um peixe, me enterrar nele como um tatu e jogá-lo para o alto para chover na minha cabeça. Vamos começar então com este unboxing aqui. Mandado por transportadora. Recebidos então 4 CDs. Vamos mostrar em partes aqui. Temos aqui então 2 álbuns de um vocalista que eu gosto pra caramba, de uma das minhas bandas favoritas de hard rock. Temos então o segundo e o terceiro álbum de estúdio do Sebastian Bach. Em 2007 ele começou com Angel Down, que é o primeiro disco solo dele, que é muito bom. Na verdade é o meu favorito da carreira solo dele, que eu ainda não tenho aqui. Mas consegui então por ótimos preços o Kickin' and Screaming. Este aqui duplo, né? CD e DVD. Então caixa de acrílico aqui. Temos o CD e o DVD. E o mais interessante então desse disco foi que inaugurou então o novo guitarrista dele, o Nick Sterling, não sei como é que pronuncia o sobrenome do garoto, mas era um rapaz de 17 anos quando entrou na banda. Curiosidade legal, né, que o garoto tocou com um dos principais vocalistas do rock, do metal de todos os tempos, e não podia nem tomar uma ceva com o cara. E completando a banda, o baterista Bob Jarzombek, que também já tinha sido baterista do primeiro disco dele. O primeiro tinha um line-up bem diferente, né? E de grandes estrelas, o Metal Mike Chausiak na guitarra, e tinha Steve George no baixo também, baita baixista. Então, segundo álbum de estúdio de Sebastian Bach, esse de 2011, o primeiro de 2007, esse de 2011, Kickin' and Screaming, duplo com DVD. E o terceiro, e até então o último de 2014, o Given Hell. E aí ele já perdeu nesse disco, então, o garoto de 17 anos. Esse disco aqui é de 2014, então o rapaz já tinha 20 e já poderia tomar uma ceva com ele. Mantém na bateria ainda o Bob Jarzombek e troca o resto do line-up, entra Steve Stevens na guitarra, John Five na guitarra, o Duff McKagan no baixo, então, e mais um guitarrista aqui, o Dave Bronson. Esse disco aqui, eu escutei muito pouco dele. Eu vi algumas músicas meio por cima, ele tinha um clipe que ele lançou junto com a namorada dele. Esse encaixe aqui, meio nada a ver, só mostra aqui a música e os integrantes, né, os músicos que tocaram, não tem letra, não tem muitas informações, na real não tem nada de informação de produção. Terceiro álbum do Sebastian Bach, o Given Hell, e até então o último do cara. Espero que ele esteja nativo aí, quem sabe num futuro ele lance algo novo. O terceiro item não peguei para mim, né? Peguei para um amigo meu, que é o segundo disco da banda digital Pentakill, a banda que foi originada no jogo League of Legends, em que vários dos personagens disponíveis acabam ganhando skins de músicos, né, de metaleiros. E naquele mundo, né, naquele universo em que o jogo se passa, eles formam uma banda, mas que na verdade os músicos que acabam interpretando estes integrantes da banda acabam sendo músicos de grande renome dentro do metal. E é muito interessante então frisar, né, que temos aqui o John Land como principal vocalista, interpretando o Kartos, o Lich. Temos a Laura Nilhomo, a vocalista do Battle Beast, então interpretando a Kayle nos vocais, que é a Anja, né, a Anja caída. E muito interessante também frisar que na música 6, que é
Aqui não tá numerado, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The Hex Core MK2. O baterista convidado é o Tommy Lee, do Motley Crue. Então, Grasp of the Undying, o segundo disco do Pentakill, banda digital. Este de 2017. E fechando então esse pacote, mais um álbum aqui importado. Esse aqui eu acho que é americano. Temos o Cauterize, do Tremont, álbum de 2015, segundo disco de estúdio da banda solo do Mark Tremont, guitarrista fundador do Creed e do Alter Bridge, e na minha opinião, um dos melhores guitarristas da atualidade. O cara toca pra caramba. Nesse álbum aqui, ele além de tocar as guitarras, ele também canta, e ele tem um timbre bem interessante. É legal que depois que ele fez a banda dele, o primeiro disco dele, o All I Was, é de 2012. Depois que ele fez esse disco, ele começou a fazer muito mais backing vocals e até vocais no Alter Bridge, o que foi legal então para ele ganhar uma certa segurança. Então temos aqui uma foto com a formação da banda solo dele, em que temos o Mark Tremont nos vocais e nas guitarras, Eric Friedman nos backing vocals e guitarras. Esse Eric aqui, ele também já foi guitarrista de apoio do Creed em turnês. O Garrett Whitlock na bateria. E no baixo, ninguém mais, ninguém menos do que o Wolfgang Van Halen, ou Van Halen, o filho, né, do Van Halen, da banda Van Halen, né? Entrou como baixista e também ele tá, eu acho que ele foi produtor durante um tempo. Já saiu da banda, até onde eu sei. Mas um álbum muito legal de heavy metal mesmo. Tem gente que diz que isso aqui é metal alternativo, mas na minha opinião isso aqui é heavy metal puro. É inegável assim, as influências de Metallica e Pantera no som que esse cara faz. E é bem interessante que ele acabou fazendo, né, como carreira solo, um som bastante diferente do que ele já faz nas bandas dele de sucesso, né? O Creed e o Alter Bridge. Então foram esses 4 discos recebidos agora começando o mês. E em breve vamos vendo os próximos. E recebido hoje, voltei da rua, estava ali me aguardando mais um item. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. E eis que temos aqui então o terceiro e último álbum dessa banda dinamarquesa de prog metal, a Beyond Twilight, que já tivemos passagem do Bjorn Land, por sinal. Este álbum aqui é de 2006, ele se chama For the Love of Art and the Making, e é um disco bastante curioso, porque, pelo que eu entendi, ele tem uma faixa só, ele é possivelmente um disco conceitual, ele tem uma música só, dividida em diversas faixas, são 43 faixas, como a gente pode ver aqui, ele tem uma faixa só, né, For the Love of Art and the Making, parte 1 a 43. E o legal também aqui no encarte, além, né, da foto dos integrantes, é que o encarte ele é montado com peças de quebra-cabeça, onde para cada parte aqui ele vai ter então a possível letra, né, da faixa com a numeração, e onde não tem então talvez uma passagem instrumental. O encarte todo ele é montado assim, e que me inspirou bastante para conhecer esse álbum. E temos aqui então, substituindo o vocalista, o Bjorn Land, o Bjorn Jensen, que eu já trouxe ele aqui com outra banda aqui no canal. Ele é um vocalista com um timbre muito parecido com o do Bjorn Land, que cantou no Ride the Sky. Então aqui mais um prog metal para a coleção com Beyond Twilight. Hoje eu tô pegando 2 CDs que eu encomendei já há algum tempo, muito especiais. A história então desses 2 álbuns eu comprei no Discogs, o vendedor não fazia entrega para o Brasil, mas eu tenho um amigo meu, o Lucas, que está morando em Londres, ele estava vindo para o Brasil, e eu pedi encarecidamente que ele recebesse e trouxesse esses discos para mim. São versões mais luxuosas das versões normais desses discos, e ele trouxe, né, com muito amor, muito carinho. Valeu, Lucas, beijo aí no coração. Só que a gente acabou não conseguindo se ver durante a visita dele no Brasil, e ele deixou com uma outra amiga nossa, uma terceira pessoa. Valeu, Valine, por cuidar aí, pela hospitalidade, cuidar dos CDs aí. E acabamos se enrolando um bom tempo, até que eu consegui
finalmente pegar estes CDs nas mãos e eu vou mostrar para vocês agora esses dois discos. O primeiro é a versão Digipack do primeiro disco do Glory Hammer, o Tales from the Kingdom of Fife. Então aqui foi onde a banda surgiu. E eu devo admitir que quando eu vi esse disco, eu acho que esse disco é de 2012, 2013. Quando eu vi esse disco, a primeira música do Unicorn Invasions of Dundee, eu fiquei maravilhado, porque eu reclamava muito que eu nunca mais tinha ouvido aquele power metal que tinha me empolgado tanto. Em 2013, faz um bom tempo isso. Depois disso eu escutei outras músicas que me empolgaram bastante. Mas aqui foi onde senti uma grande volta daquele power metal épico, cheio de coros e historinhas para ser contadas. A versão Digipack, então, bem bonita aqui, parece um livro de coro, como vocês podem ver. Aqui tem uma breve introdução, né, um texto introdutório. Temos novamente o símbolo deles, o G e o H. E aqui então o CD, aqui a foto do mago e o encarte. O encarte é a capa do CD acrílico, então a versão acrílica, ou a maioria dos outros discos, é essa capa que tem. Muita gente conhece o disco por esta capa, que é o Angus MacPhail aqui com seu martelo, iniciando a missão dele. Enfim, muito feliz de ter essa edição então na minha coleção. Eu tinha botado na cabeça que eu queria essa versão Digipack e consegui então. Muito obrigado aos envolvidos. E o segundo disco também é uma versão deluxe, no caso o Digibook, com 4 bonus tracks do álbum Dawn of Dragonstar do Twilight Force, terceiro disco da banda. Esse aqui é de 2019 e o primeiro com o vocalista o Alessandro Conte. Então em 2016 é o penúltimo álbum, o Heroes of the Might and Magic. Então em 2016 e 2017 sai o Christian Eriksen e entra então aqui neste terceiro e último álbum o vocalista Alessandro Conte, que, como alguns já sabem, é um dos meus vocalistas favoritos atualmente, junto com mais alguns, porque eu gosto de vários vocalistas, mas eu gosto muito do vocal do Alessandro Conte. E gostei bastante da presença dele neste disco aqui. Na minha opinião, o som da banda se tornou um pouco mais forte, mais potente. Então tenho esses dois novos discos aqui em versões luxuosas para a coleção. Bora para mais um pacote então. Vamos abrir em primeira mão e compartilhar as reações ao abri-lo. Então, aqui um pacote de 3 discos da mesma banda. Vamos compartilhar então. Eu vou falar então na ordem de lançamento. Estamos falando da banda Virgin Steel. Este álbum aqui, o Age of Consent, álbum de 88, quarto álbum de estúdio da banda. Essa capa aqui bem interessante, por sinal, não conhecia. Isso aqui é uma caixa de acrílico, então ela é toda preta. Olha que diferente. E aqui dentro temos então o encarte, CD. CD eu acho bem bonito aqui. Parte de trás, que eu acho que é a parte de trás do CD original. A parte que fica aqui atrás, no caso. E o encarte é o encarte original. Então dá para fazer também a versão normal desse CD. Pega uma caixinha de acrílica normal, põe essa capa, vira essa parte de trás e fica a versão normal. Imagino, chuto. Mas então uma versão bem diferente deste álbum. Até vou deixar assim agora. Edição especial do Age of Consent, quarto lançamento de 88. Em seguida, de 94, The Marriage of Heaven and Hell Part 1. Primeira parte, então, são 2 álbuns, né? Parte 1 e parte 2. Lançados um em 94 e um em 95. Versão nacional, encarte bem simples, por assim dizer. Mas com as letras, então já é melhor do que só aquelas versões simples com informações. 14 músicas. Ambos os discos, né? Virgin Steel hoje em dia é mais difícil de achar, as coisas mais antigas. As atuais até se acha tranquilo. E dos anos 2000,
Este aqui é de 2001, The Book of Burning, coletânea. Então aqui vai ter um punhado de vários discos e músicas novas também. Diversas músicas regravadas dos álbuns anteriores. Versão nacional também, Centro e Mídia. Aqui o meu nome. O vendedor deve ter botado para se organizar. Encarte também com as letras. Um encarte simples, mas com um trabalho melhor do que o anterior. E entra para minha coleção, então, 3 novos álbuns do Virgin Steel, banda americana de heavy metal. 2 pacotes, então, de ontem. Peguei hoje pela manhã. Vou abrir, então, vamos ver o que temos aqui. Esse primeiro pacote, então, é praticamente uma volta ao Power Metal antigo, né? O Power Metal raiz. Temos o disco de 98 do Gravedigger, Knights of the Cross, versão alemã Digipack, que é uma versão que eu queria bastante para minha coleção. Muito bonita aqui, simples, mas bonita, muito bem cuidado o Digipack. Eu acho que essa é a principal característica se comprar um Digipack. Encarte vermelho. Então, nesse disco aqui, o Gravedigger já passou por algumas transformações musicais e começou a virar a potência que é hoje. Começou no Tons of War, né, que é a trilogia histórica deles, Tons of War, Knights of the Cross e Excalibur. Esse aqui é o do meio, o Excalibur eu já possuo. Então, faltando um para completar essa trilogia. Gravedigger de 98. Outra grande banda de power metal alemão, com o disco 13, de 98 também, a banda Reich. Temos aqui também outro Digipack. Este aqui é americano. Então, essa capa aqui é diferente, né? É uma capa preta apenas, mas o encarte apresenta a capa do CD. Um encarte pôster. Tá aqui. Esse aqui é o disco que precede o Ghosts, que é um dos meus discos favoritos da banda. Então tá aqui Reich, mais uma banda alemã de Power Metal. E outra banda de Power Metal, por pouco também não de 98. Esse álbum aqui no caso de 2000. O disco Victory do Running Wild. Também versão Digipack. Esta versão aqui é americana também. Então temos aqui o encarte livre. Mais um grande clássico dessa banda, que eu comecei a conseguir alguns itens recentemente para a coleção. Running Wild, então, de 2000, com o disco Victory. Temos aqui um pacote recebido e vamos abrir juntos aqui para ver o que recebemos, então. Tiramos da caixa, então. Agora vamos tirar desse saco aqui. Abrimos, vamos tirá-los. Então, começando aqui, primeiro item então, a banda de AOR, hard rock do Bob Catley, Magnum, com o álbum Escape from the Shadow Garden de 2014, um álbum que eu nunca tinha visto fisicamente também. O segundo álbum de estúdio da banda sueca de power metal Twin Squirrel, com The Northern Crusade, esse álbum aqui é de 2013. Bem legal também, um power metal, heavy metal bem épico. Último disco de estúdio de 2014 da banda Ring of Fire, aquele super grupo de progressivo, hard power metal, que conta com Mark Bowles, o Tony McAlpine, Vitaly Kuprij e entre outros. Esse aqui ele foi produzido pelo Timo Tolk e ele ainda toca baixo. Então, um material bem bacana também. Esse álbum aqui é de 2014. Depois disso, a banda não lançou mais nada, infelizmente. Mês passado eu mostrei o segundo álbum dessa banda. Mostro agora o Last of Us, primeiro álbum da banda finlandesa de power metal sinfônico Aerion, não sei como é que eles pronunciam. E agora vendo, eu comentei que tinham os mesmos personagens na capa, mas não são. São bem parecidos. Segue aqui então com Last of Us. Agora uma banda americana de power metal, a banda Armory, com o segundo disco de estúdio e até então o último disco deles, Imperium Helms, de 2013.
Essa banda é bem legal, eu gostei bastante do que eu ouvi deles. Também é uma banda mega desconhecida pra cá. Tive a sorte, assim, de conhecer no YouTube e vi o disco, então, tá aqui, então, Armory. E agora, um dos grandes prazeres que eu tive também de conhecer a banda The Arrow com o disco Lady Night. É bem interessante o som deles, Eles se dizem como uma banda de heavy metal, mas pra mim é um power metal muito na linha dos anos 90. E esse disco aqui tem umas participações bem legais. O encarte é muito bem feito, eu achei muito bonito que todos os integrantes eles estão nessa arte meio de vitral. E tem aqui participações muito bacanas. Temos Hans Kirsch, Peter Weave, o Arthur Berkut, Sergei Mavrin e Andrei Fedorenko. Banda The Arrow, uma banda mega desconhecida, que também, assim como Armory, tive a chance de conhecer, e é muito legal. E para encerrar então esse pacote, 2 discos agora nacionais. Versão nacional de Eyes of Eternity do Rob Rock, que foi lançado pela Golden Hill. Massacre, mas versão nacional pela Golden Hill. Esse, né, que é um baita vocalista de power metal, que ficou mega conhecido ao participar do Avantasia. E, por último aqui, mas realmente não menos importante, talvez um dos álbuns que eu mais queria desse lote, e completando a minha discografia de álbuns de estúdio desta banda aqui do Brasil, banda brasileira de São Paulo, a banda Eterna com o álbum Spiritus Day, o último álbum deles de 2014. Estava bem difícil de achar, porque eu não sei o que aconteceu com a banda. Teve então, né, um desligamento de vários integrantes, entre eles o Caçoilo, e a banda que costumava lançar os CDs pela Hellion, pela Encore, pela Hellion, fez esse lançamento independente. Teve então a troca de vocalista, entra o Neno Fernando, o som deles também muda, eles passam a fazer músicas em português, como foi no início de carreira. Então aqui um movimento assim que talvez não tenha dado certo, porque a banda, pelo que eu entendi, encerrou após esse disco, mas era um disco que eu estava procurando bastante para ter na coleção, o Spiritus Day então do Eterna de 2014. Alguns itens novos então entrando hoje para a coleção. Fui buscar numa loja física, mas fiz a compra praticamente online. Busquei então na Mad Sound ali do Ramiro. 4 álbuns. O primeiro deles foi o Into the Last Skyline Beyond the Sun, do Miatan, banda de prog power paulista. Esse é o primeiro álbum de 2000, eu já tenho o segundo de 2008, então eu fecho a discografia de 2 álbuns dessa banda. Bem interessante aqui um conceito mais maia, né, como podemos interpretar pela capa. Outra banda nacional de São Paulo também, de metal progressivo. No caso, esse aqui é o único lançamento da banda, um EP com 3 músicas, a banda Sunrise e o EP, o Sin After Sin. Eu já conheci essa banda numa coletânea, achei legal, achei interessante, é um lançamento um tanto quanto raro assim de se ver. Não sei se ele é raro aqui no Brasil, mas pelo menos aqui em Porto Alegre é a primeira vez que eu vejo ele físico, eu já vi algumas resenhas em revistas e sites. E acabei então trazendo para a coleção mais um item nacional. Cheguei a comentar no mês passado o vocalista Ian Perry, que ficou bastante famoso na banda Elegy, mas consegui então o primeiro disco da banda, de 92, Labyrinth of Dreams, versão japonesa, com esse obizinho aqui, bem bonitinho. Essa capa aqui que é bem diferente da capa que eu conhecia desse álbum. Devo dizer que eu prefiro muito mais essa capa do que a capa que eu já conhecia, que eu vou colocar aqui na tela em algum lugar para vocês compararem. Uma fontezinha mais interessante, uma textura de pedras, mas não aquela pintura com umas fontes extremamente feias que a gente viu. Como álbum japonês, então, embora o encarte seja simples por dentro, preto e branco, temos aqui as escritas em japonês. Olha que legal, tem a letra em inglês e a letra em japonês. Imagino que seja isso, para que eu for japonês possa entender. E o quarto álbum que eu comprei com ele, até um item bem interessante, porque é um item que eu sempre quis ter na minha coleção. Comecei a conhecer um pouco mais da carreira solo desse artista por causa de um projeto que ele fez com outros grandes nomes. O artista é Tommy Lee, então baterista do Motley Crue.
Eu lembro que na época que ele participou do Rockstar Supernova, o reality show, para formar uma banda com outros grandes nomes como Gilby Clarke e Jason Newsted. They are the best in the world. And let's hear one final hell yeah for Gilby Clarke, Jason Newsted and the big man himself, Mr. Tommy Lee. Eu comecei a ir mais a fundo na carreira dele, saindo um pouco do Motley Crue, aí que eu conheci o Method of Mayhem e conheci a carreira solo dele, Tommy Lee. Eu tenho o primeiro disco, Never a Dull Moment, mas eu sempre quis o Tommy Land The Ride, que é esse disco aqui, o segundo álbum solo do Tommy Lee de 2005. E depois de quase 20 anos consigo este álbum para a minha coleção, versão japonesa também. Aqui um obzinho japonês. E o encarte também tem um recorte japonês. Aqui, Tommy Lee, Tommy Land The Ride. Em japonês, então, não vou conseguir dizer o que diz aqui. Mas aqui temos o encarte, bem bonito. O material não tem as letras, tem essa arte aqui, estilo meio grafite. Aqui algumas informações de produção, participações especiais, Chad Kroeger, Dave Navarro, Matt Sorum. Então, bem legal finalmente ter este item na minha coleção. E para este pacote aqui, eu já sei o que é. É um pacote que eu queria muito receber. Dois itens aqui que são bem difíceis de achar e que estou adicionando então à minha coleção. Uma banda que já passou por aqui recentemente. E como vocês já notaram, é uma banda que eu estou buscando os discos mais antigos. Olha aí, que coisa bonita! Temos então de 95, versão francesa, talvez apareça como europeia, o The Marriage of Heaven and Hell Parte 2, do Virgin Steel. Mostrei o Parte 1, agora aqui temos o Parte 2. Encarte simples, mas com as letras. Esse disco aqui de 95. Completando a história que começou no primeiro disco, Virgin Steel. E também do Virgin Steel, álbum este de 98 e talvez o meu favorito da banda, versão nacional, versão argentina, distribuída no Brasil pela Laser Company, Rock Records, Noise e blá blá blá. O Invictus do Virgin Steel, para mim esse aqui é um dos melhores discos, mas então inteirinho aqui também, encarte praticamente novo, Virgin Steel com Invictus, talvez o meu disco favorito da banda. Nosso mês de agosto então está sendo muito alegre aqui. Eu gostaria de mostrar alguns itens que foram adquiridos em loja física aqui de Porto Alegre. 2 em sebo, 3 em sebo, 3 em loja. Vou mostrar primeiro então aqui os CDs que eu comprei na Zeppelin, loja do meu amigo Alexandre, uma das poucas ainda remanescentes aqui em Porto Alegre. O Elements Part 1, ou Parte 1, do Stratovarius. Talvez o último disco bom dessa formação aqui do Stratovarius. Encarte feio, disco bom. Então, versão nacional. E comprei 2 discos de folk, então, um estilo que quem me conhece sabe que eu gosto bastante. Temos aqui o Elovitch Reverse, por assim dizer. O disco ao vivo do Elovitch no Masters of Rock. Esse aqui foi gravado em 2019, já com a formação nova. São 16 músicas, é muito legal esse disco ao vivo. Eles têm alguns shows bem parecidos também inteiros no YouTube. Então quem gosta ou quer conhecer, recomendo. A formação nova tá bem legal. E referenciando então a galera que saiu da formação antiga, o primeiro disco do Cellar Darling. Já mostrei o segundo que eu consegui mês passado. E aí, quando eu fui comprar aquele lá, ele não tinha mais esse, eu pedi para ele me segurar se aparecesse, e ele foi atrás, então, primeiro disco de estúdio dos 3 integrantes. A Anna Murphy, o Merlin Sutter e o Ivo Renzi, que saíram de Elovitch por brigas internas, e fundaram, então, o Cellar Darling, que, embora tenha toda essa pegada do folk metal que tinha no Elovitch, eles abordam menos o metal e vão para uma linha também mais folk progressivo, mais experimental e ambiental. É um som bem interessante, essa capa aqui eu acho bem legal, as cores super bonitas, alguns símbolos, versão nacional da Shinigami, com 3 bonus track aqui,
Então, totalizando 17 faixas nesse álbum, aqui com o OB nacional deles, lacrado ainda. E comprados em sebo, mas não desmerecendo, porque todos muito bem cuidados. Por sinal, esse disco aqui, Metal Days do Sandro Seixas, eu comprei lacrado num sebo. Eu deslaquei para fazer um unboxing logo que chegou aqui em casa. Eu tava bem curioso para ver também o material desse álbum. Sandro Seixas é um vocalista gaúcho. Ele mora em Campo Bom e foi o vocalista da banda Katana, uma banda de heavy metal com uma linha meio heavy, meio power metal. Também foi vocalista do Cúria e agora ele tá lançando a carreira solo dele. Quer dizer, ele já tinha carreira solo, tá lançando esse disco aqui. São 6 faixas, que aí pega algumas músicas dele, pega Eyes in the Dark, que foi lançada pela Katana, e tem a música Don't Hold Me Back, que é do Ian Gillan. E como eu já comentei em algum vídeo aqui do canal, o Sandro Seixas, ele tem a permissão pessoal do Ian Gillan para cantar músicas do próprio Ian Gillan. Então é o caso aqui dessa música, Don't Hold Me Down, que foi autorizada exclusivamente pelo próprio Ian Gillan. Temos aqui então a 4ª faixa desse álbum. E indo, né, para a linha do metal que eu gosto e que eu sempre falo, o Power Metal, encontrei o Visions do Stratovarius. Esse aqui, que para alguns é o melhor álbum da banda. Eu até ia dizer que é a versão nacional, mas acabei de ver que não é, que é versão americana ainda por cima. E comprei também. Essa banda também é um pouco difícil de encontrar, já foi mais fácil, agora eles estão meio sumidos. Eles voltaram, mas ficaram um bom tempo sem lançar discos. Banda sueca de power metal, então, Dragonland. Esse aqui é o 3º disco de estúdio deles, Starfall. Foi lançado em 2005 e tem uma vibe mais egípcia, como dá pra ver aqui em alguns materiais. A banda voltou este ano, depois de 11 anos sem lançar nada, com um disco novo. É uma banda bem interessante, assim, bem na linha do power metal sinfônico. É daquelas bandas que eu acho muito mais sinfônico, muito mais orquestradas do que pesada. Mas tem algumas músicas bem legais nos álbuns deles. E agora consegui esse disco aqui também, que nunca tinha visto ele físico. Encontrei então ele em sebo também, com preço bem barato, coisa de R$20. Tá aqui mais um item para a coleção. E fechando aqui em outro sebo, comprei esses dois no mesmo sebo. Talvez a primeira banda de folk metal reconhecida. Encontrei então o álbum Vintage Wine, de 99, do Skyclad. Tenho um carinho muito especial por esse álbum aqui do Skyclad. Foi como eu conheci a banda, foi como eu comecei a me inteirar no som do folk metal. Encontrei também super em conta esse álbum, entra pra coleção. E outra banda de power metal, banda do Gus G, já mostrei no mês passado o que eu consegui, o Burning Earth, o 2º álbum deles. Esse aqui é o primeiro álbum da banda, Between Heaven and Hell. E demorei para ter esse álbum porque eu queria esta capa aqui, é a capa que saiu aqui no Brasil. Ele tem uma outra capa que eu não acho tão bonita, os olhos segurando uma espada. E eu não sei porquê, eu cismei que eu queria essa capa, então consegui também. E temos então aqui o primeiro álbum e primeira formação aqui do Firewind, banda do Gus G. Eis que agora temos 3 pacotes para abrir. Vou abrir os 3 primeiro e vou compartilhar com vocês os itens dentro deles. Primeiro já foi. Segundo. Terceiro. Então, começando o primeiro item desses 3 pacotes, o Life Among the Ruins, do Virgin Steel. Esse aqui é o álbum, é o 5º álbum de estúdio da banda, de 93, versão alemã, então acrílica, CD escuro aqui, encarte com as letras, um encarte simples com as letras, mas o encarte de época. Então, o primeiro item, então, Virgin Steel. Já notaram que eu estou correndo atrás de alguns itens do Virgin Steel recentemente. Outro item foi We've Come For You All, do Anthrax. Este álbum aqui, que é de 2003. Eu acho que é o 7º ou 8º álbum da banda. Versão nacional, então, acrílica. O encarte, ele é aqueles dobrável. Bem bonito esse encarte. Aqui com umas ilustrações meio comics. Fotos aqui dos integrantes. Vou mostrar agora então 2 itens que eu fiquei muito feliz de encontrar.
O primeiro é a versão nacional de Electrify do Pink Queen 69. Aqui então com o logo Rock Brigade Laser Company. Esse disco aqui é de 98. Temos aqui então encartes com as letras. Um encarte um pouco simples. Galera bem novinha ainda aqui na época. Eu acho que esse aqui foi o terceiro álbum com o David Friedman na banda. E um disco muito difícil de achar. Um álbum que é um marco não só para essa banda, mas também para o Power Metal como um todo, que é o Sed Perilous. Acho que é assim que fala. Sed Perilous, o do Kamelot. Esse álbum aqui é de 98 e é o primeiro disco da banda Kamelot com o vocalista Roy Khan. Então ele é lançado 2 anos após o Dominion, que tinha o Mark Vanderbilt nos vocais. E aqui então é a entrada desse grande vocalista que ganhou grande renome à frente dessa banda. Encarte dobrável. Temos a foto dos integrantes. Álbum bem difícil. Esse aqui eu não tô conseguindo descobrir aqui no encarte qual é a versão. Eu acho que é americano. Mas aqui está então Kamelot, caixa acrílica. E também o disco da banda solo de um dos melhores vocalistas da atualidade, o John Land. Esse aqui então é o 4º álbum de estúdio da banda solo, né, do projeto solo do John Land chamado Jorn. Ele foi gravado em 2006, versão nacional aqui, Rock Brigade Laser Company. Pessoal, essa então foi todos os recebidos de agosto, a compilação com a edição de todos os unboxings que eu fui fazendo conforme fui recebendo, se não no dia, um dia depois. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham conhecido bandas novas, tenham reencontrado algumas bandas que não viam há bastante tempo. Convido todos vocês a clicar aqui e ouvir os sons desses discos na playlist. E convido vocês a conhecer também o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção. Se vocês gostaram aí dos itens, gostaram do vídeo, deixa aí um like para ajudar o canal, compartilha com um amigo. E desde já um forte abraço aqui do Eibardo.